Sejam bem-vindos ao Semente Exata. A gente vai resolver uma questão da prova da UFMG referente ao ano de 2010. Vamos lá. O preço de venda de determinado produto tem a seguinte composição: 60% referentes ao custo, 10% referentes ao lucro e 30% referentes a impostos. Em decorrência da crise econômica, houve um aumento de 10% no custo desse produto. Porém, ao mesmo tempo, ocorreu uma redução de 20% no valor dos impostos. Para aumentar as vendas do produto, o fabricante decidiu, então, reduzir seu lucro à metade. É correto afirmar, portanto, que depois de todas essas alterações, o preço do produto sofreu redução de letra A, 5%, letra B, 10%, letra C, 11%, letra D, 19%. Então, vamos interpretar, esse problema. A gente fez uma primeira leitura, essa primeira leitura é importante para a gente ter uma ideia do que o problema está nos fornecendo de informações, do que se trata o problema. Agora a gente vai fazer uma segunda leitura, extraindo desse problema aquelas informações que são cruciais para a gente resolver, tá bom? E também um melhor entendimento, Vamos lá então. O que o problema nos diz? Ele diz o seguinte, que o preço de um produto, ele tem uma composição, deixa eu escrever aqui, porque vai ficar melhor para a gente entender. Vamos colocar aqui, ó. Deixa eu ver o espaço aqui. Primeiro, custo, depois lucro, impostos. Vamos colocar assim, ó. Custo. Aí eu vou só mudar a ordem, vou colocar, primeiro vem lucro aí, mas eu vou colocar impostos primeiro, tá? Impostos, depois lucro. Tá, essas três variáveis aqui, custo mais impostos mais lucro, formam a composição do preço desse produto. Ou seja, somando 60%, olha só, 60% do custo, 60% do custo, mais 30% de impostos e mais 10% de lucro, é igual a 100% do valor de venda desse produto. O problema não fala qual que é o produto, mas isso é irrelevante, tá? Nesse contexto aqui. Preço do produto. Isso aqui a gente pode chamar também de precificação. O que é precificação? É quando você faz uma junção, você soma determinadas variáveis para você compor o preço final. Tá? Um exemplo, eu tenho um produto, aí para que eu decida por qual valor que eu vou vender esse produto, eu preciso levar em consideração todo o custo que eu vou ter, Seja o custo eu comprando direto de uma fábrica esse produto e depois colocando o valor de impostos e também colocando o valor do lucro, aí eu vou ter no final das contas o preço final, que seria o preço de venda, Tá ok. Continuando, então a gente tem essa situação aqui. Se a gente somar 60% mais 30%, a gente tem 90%, mais 10%, a gente tem 100%. Esse 100% representa o valor que eu vou vender o produto. Eu estou contextualizando aqui porque eu acho importante, tá? Eu poderia resolver essa questão aqui em menos de um minuto até, mas eu vou contextualizar porque é tão importante quanto fazer as contas a gente entender o que o problema está ali nos fornecendo, Além dos números, além das contas. O que o problema nos fornece de informação. Tá. Então a gente tem essa situação. Vamos lá.
o preço de venda de determinado produto tem a seguinte composição. Então essa é a composição. 60% referentes ao custo, né? 10% referentes ao lucro e 30% referentes aos impostos. Eu só troquei a ordem de impostos aqui por lucro, com lucro, tá? Em decorrência da crise, o que aconteceu? Vamos lá. Aconteceu uma crise, né? Uma crise econômica. Então houve uma alteração aqui, nesses valores. Sendo que, olha o que o texto diz. Houve um aumento de 10% no custo do produto, ou seja, esse custo aumentou em 10%, né? Depois, ao mesmo tempo, ocorreu uma redução de 20% no valor dos impostos. Então, os impostos, eles tiveram uma redução de 20%. Então, esse 30%, ele vai ter uma redução de 20%. Ou seja, vai ser 20% a menos de 30%. Aqui no custo vai ser 10% a mais de 60%. E no lucro, vamos ver que para aumentar as vendas do produto, o fabricante decidiu então reduzir seu lucro à metade. Ou seja, então esse lucro aqui vai ser reduzido à metade. Então vai ser 50% de 10% a menos. Ok? A menos 50% a menos desses 10%. O problema, ele não nos fornece valor nenhum em relação à moeda. Ele não fala se o produto custa R$1.000, R$10.000, etc. Isto é irrelevante, tá? Pode ser que muitas pessoas tenham dúvidas em resolver esse problema exatamente por isso. Porque a perspectiva abordada aqui é somente percentual. Mas eu vou tentar ser o mais didático para vocês entenderem. Por isso que eu estou contextualizando. Ok, então vamos lá. A gente tem vários caminhos para resolver. A princípio, eu escolhi esse caminho que eu acho que é mais objetivo. Ó, vamos lá. Vamos pegar aqui, ó. Essa é a primeira situação. Vou colocar aqui, né? Como primeiro. S, abreviado. Essa é a segunda situação. Tá. A primeira situação é essa que a gente já falou, né? De 100% do valor do produto, valor como venda, né? Valor de venda, a gente tem como composição 60% de custo, 30% de impostos e 10% de lucro, tá? Esses três itens formam uma composição. Vou colocar aqui, ó, para ficar bem didático. Aqui é a composição. Composição do produto. Tá? Dá para ver? Então tá, aí o que aconteceu? Na segunda situação, após acontecer a crise econômica, né? Aconteceu a crise econômica, aí houve uma alteração nesses valores. Houve um aumento de 10% no custo. Tá? Então se houve um aumento de 10% no custo, como que eu vou representar isso? 110 sobre 100 vezes 60 sobre 100. Ok. O que isso representa? 110% de 60%. Esse 110%, o que ele representa? Representa o seguinte: se eu tenho 100% do valor de custo, 100% seria 60%, tá? Eu tenho lá meu preço de venda, porém, agora a gente está olhando apenas o preço, o valor de custo. Vamos esquecer impostos, lucro e valor de venda, tá? Vamos pensar só no custo. Se houve um aumento de 10% em relação ao custo, então o meu custo, a minha perspectiva quando eu olho para esse custo, ele representa o 100% do custo, porque é o total do custo que eu tenho. Então esse total de custo aumentou em 10%. Então esse 100% representa o meu total do custo. Se ele aumentou em 10%, vocês concordam que vai ser 100%, que seria o valor anterior, que é 60%, né? O valor do meu custo total, mais 10%. Então se eu somar 100% mais 10%, eu tenho 110%. Eu posso escrever 110% assim e posso escrever 110% assim. Eu optei em escrever assim porque vai facilitar para a gente fazer a conta, tá? Eu só estou aqui explicando para vocês
o porquê que eu escrevi dessa forma a fração. Muita gente vai ter dúvida. Eu posso escrever aqui também assim, ó, 1,10 ou 1,1. Por quê? Se eu dividir 110 por 100, eu desloco a vírgula aqui, ó, 2 casas para a esquerda. 1, 2. Então, esta divisão é igual a esse valor, tá? Aqui podem ver que se eu fizesse essa conta aqui, eu poderia reescrever isto aqui dessa forma aqui, ó. 1,10 vezes 60%. Ou poderia fazer também 1,10 vezes 0,6, por exemplo, tá? Porque se eu dividir 60 por 100, eu desloco a vírgula 2 casas para a esquerda. 1, 2. O número, quando ele não aparece a vírgula, é porque ela está no final dele, ó. 1, 2. Vou deixar aqui no card a videoaula que eu explico sobre essa praticidade de dividir e multiplicar. Fazer operações, né, de divisão e multiplicação com potência de base decimal, tá bom? Então, continuando. Deixa eu apagar aqui. Então, deu para entender aqui, né, o porquê que eu fiz 110 sobre 100. Porque eu tenho 100% mais 10%. Então, eu tenho 110%. A multiplicação é de 60%. Porque 60% é o que eu tinha como custo. Só que após a crise econômica, houve um aumento de 10%. Então, esse 110 representa o 100% anterior mais 10%. Então, vamos lá, continuando. Depois, a gente tem a outra variável, que seria o quê? Os impostos. No caso dos impostos, houve uma redução. Uma redução de quanto? Uma redução de... Deixa eu ver aqui, uma redução de 20%. Isso mesmo, uma redução de 20%. Vocês concordam se o valor... agora a gente vai esquecer custo, lucro e preço de venda, a gente vai focar só em impostos, tá bom? Então vamos lá. Valor na primeira situação, antes da crise econômica, a gente tinha um percentual de 30% referente aos impostos. Então esse 30% é o nosso 100% dos impostos, tá? Vamos esquecer 100% de venda aqui. Cada valor deste aqui, ó, cada valor, por exemplo, impostos. Qual que é o valor total que eu paguei por impostos? Meu 100% de impostos é o 30%. Qual que é o meu valor total? Quando eu falo total, estou me referindo ao todo, ou seja, ao meu 100%. Qual que é o meu valor de 100% do meu lucro? É o 10%. Porque eu estou analisando agora de forma pontual, tá? Então vamos lá. Impostos. Houve uma redução de 20%. Vocês concordam que se houve uma redução de 20%, então 100% do valor que eu tinha, né, o que eu contribuía como impostos, né, 100% desse valor sobre um produto, menos 20% que houve a redução, vocês concordam que eu vou estar contribuindo agora com 80%? Ou seja, 80% do valor anterior, ou seja, 80% de 30%. Então, se eu contribuía com 30%, que corresponde a 100%, houve uma redução de 20%. Então, eu vou pegar o 100% menos 20%. Eu vou ter 80%. Então, vai ser 80% de 30%. Eu não coloquei 20%, por quê? Porque se eu multiplicar 20% de 30%, aí eu vou encontrar o valor de 20%, mas 20% foi o valor, seria o valor como redução. Eu estou pagando 20% a menos, tá? Quando eu falo estou pagando, é porque a gente paga o imposto para o governo, né? Na perspectiva do empreendedor. Pessoa jurídica. Ok. Então, se eu pagava 100% antes, houve uma redução de 20%, eu vou estar pagando 80%. No lucro, houve uma redução de 50%, pela metade. Está dizendo aí, pela metade é igual a 50%. Então, o que eu faço? Antes era 100%, né? Então, é 100% menos 50%. O meu 10% corresponde a 100% do lucro, é o total do meu lucro, né? Então, 100% do que eu recebia, eu vou reduzir 50% desse lucro.
Então 100% menos 50% é igual a 50%. Então venho aqui e faço 50% de 10%. 10% é o percentual que eu tinha de lucro, né, na primeira situação, antes da crise econômica. Agora houve uma redução pela metade, ou seja, 50% a menos. Tá. Ok. Então agora a gente vai resolver. Lembrando, pessoal, eu escolhi esse caminho pela praticidade da gente simplificar as frações. As contas ficam mais fáceis, tá? Então vamos lá, continuando. Aqui a gente vai fazer assim, ó. Eu vou simplificar as frações o máximo que eu puder. 110 sobre 100, eu posso simplificar tanto o numerador quanto o denominador por 10, por 100, por 10, perdão. Então, se eu divido 110 por 10, eu posso cortar esse zero, tá? 110 dividido por 10 é igual a 11. 100 dividido por 10 é igual a 10. Tá, vou cortar esse zero com esse zero. Multiplicação de frações eu posso simplificar tanto na vertical quanto na horizontal. Assim ou assim. Então, eu estou simplificando 60 por 10, que é igual a 6. E 10 que sobrou aqui do 100, 10 por 10 é igual a 1. Tá? Deixa eu ver, é isso mesmo. Continuando, vou passar para cá. Vou diminuir um pouco a letra aqui, que eu estou com medo de não caber toda a conta. 1 vai ficar 11 sobre 1, essa primeira fração, vezes 6 sobre 100, tá? A gente simplificou aqui. Eu poderia simplificar essa fração aqui também, tá? Ambas são tanto o numerador quanto o denominador são pares. Eu poderia simplificar por 2. Mas eu vou deixar esse denominador como 100. Vocês vão entender o porquê mais para frente. É uma estratégia. Vamos simplificar aqui, ó. 80 dividido por 10, 8. Então, se eu dividir em cima por 10, eu divido embaixo por 10. 100 dividido por 10, 10. Posso simplificar aqui na diagonal de novo. Corta esse zero com esse zero. Quando eu corto o zero, eu estou simplificando, dividindo por 10, tá? Se eu estivesse cortando 2 zeros, eu estaria simplificando, dividindo por 100. Continuando, aqui a gente tem na primeira fração 8 sobre 1 vezes 3 sobre 100. Vou manter também esse 100 aqui como estratégia, vocês vão entender. Poderia simplificar com 8, mas não vou fazer isso. Vai me ajudar na minha conta. 50 sobre 100, vou dividir 50 e 100 por 10. Vou simplificar esse 10 com esse 10 aqui. Tá legal? Ou melhor, vou simplificar esse 10 com esse 5. Tá? 10. Não, vou simplificar esse 10 com esse 10. Vai ficar melhor. Assim mesmo. Então, vou ficar 5 sobre 1 vezes 1 sobre 100. Olha só a estratégia que a gente está desenvolvendo aqui, pessoal. Eu já estou de olho nesse denominador 100. Eu não vou desaparecer com ele, não. Ele vai me ajudar, porque a gente não está trabalhando com porcentagem. Então, quando a gente fala porcento, o denominador é 100. Agora, a gente vai multiplicar as frações. Multiplicação de frações, numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. 11 vezes 6 é igual a 66. 1 vezes 100 é igual a 100. Mais 8 vezes 3, 24. 1 vezes 100, 100. Mais 5 vezes 1, 5. 1 vezes 100, 100. Olha só, pessoal. Por que eu mantive o denominador como 100? Todas as três frações têm como denominador o número 100. Quando a gente tem uma soma de frações onde os denominadores são iguais, a gente mantém o denominador, né? E soma os numeradores. Isso para quando a gente vai fazer uma soma entre frações ou subtração, tá? Então vamos lá. Resolvendo aqui.
a gente vai ter a seguinte situação, ó. Vou manter o denominador, que é 100, e vou somar os numeradores. 66 mais 24, ó, 66 mais 24. 6 mais 4, 10, vai 1. 6 mais 1, 7. Com mais 2, 9, 90. Agora, 66 mais 24, 90. 90 mais 5, 95. 95. Olha só, o que a gente encontrou? A gente encontrou 95 sobre 100. O que esse 95 sobre 100 representa? 95%. Se eu dividir 95 por 100, eu desloco a vírgula duas casas para a esquerda. Uma, duas. Temos 1 acompanhado de 2 zeros. A gente está dividindo por uma potência de base 10. Então, isso aqui é igual a 0,95, que é igual a 95%. Então, por isso que eu mantive aqui nos denominadores o 100, porque eu sabia que depois... A bateria está fraca aqui, só um minutinho, pessoal. Eu sabia que depois isso iria me favorecer, né? Então é isso que aconteceu. O que esse 95% representa? O que ele representa aqui, ó? Eu vou apagar isso aqui e deixar 95%, tá? Vocês já entenderam, só para eu ganhar espaço aqui, ó. Então essa conta aqui vai ser igual a 95 sobre 100, que corresponde a 95%, tá? Vou apagar aqui só para ganhar espaço. O que isto aqui representa para a gente? Deixa eu colocar de vermelho. Vou colocar de vermelho para ficar mais didático aqui. E vou colocar isso aqui também de vermelho. Olha só, a gente vai bater um papo aqui sobre essa questão aqui da porcentagem. Preço final. Ok, primeira situação. A gente tem a composição desse preço de venda. Qual que é a composição? Para a gente chegar aos 100%, a gente tem a seguinte situação. Ó, a gente distribui o percentual entre cada variável dessa. Tá? Poderia ser diferente. Ok? Ali o custo poderia corresponder a 50% desse 100%, mas no caso aqui corresponde a 60% desse 100%, que é o preço de venda. Então vamos lá. Primeira situação. O custo corresponde a 60% do preço. Os impostos, 30% do preço de venda. E o que vai sobrar para quem está comercializando, quem está vendendo esse produto, que vai sobrar, que é o lucro, seria 10% do preço total, né? Preço de venda. Melhor dizendo, que seria o valor total, 100%. Essa é a primeira situação. Então aconteceu a crise econômica. O que aconteceu após a crise econômica? Houve uma alteração nesses valores. Houve um aumento de 60%, tá? Que se antes era 60%, depois passou a ser 66%, qual que foi o aumento, na verdade? O aumento foi de 6%. Então ficou 60% mais 6%. A redução que houve em 20% dos impostos, referente a 30%, corresponde a 6%. Então 30% menos 6% é 24%. A metade de 10% é 5%, tá vendo? 5%. Então, a gente tem que entender o seguinte, a gente tem a primeira situação, né? E depois a gente tem a segunda situação. Nessa segunda situação, a gente chegou a 95%. Então, a nova composição, a segunda situação é a nova composição desse produto. É o que a gente chama de precificação, né? A gente precificou novamente esse produto. Então, a gente tinha um preço de 100%, agora a gente tem 95%. Ou seja, houve uma redução de 5%. Né? Houve uma redução de 5%. Agora, eu vou fazer o seguinte, deixa eu ver o tempo de aula aqui. Dá pra gente clarear mais um pouco. Ó, a resposta é a letra A, tá? A redução foi de 5%. Para quem tem um pouco de dúvida ainda, eu vou clarear mais, tá? Essa situação para a gente entender. Vamos aqui estipular, o problema não faz isso, mas eu vou estipular um valor aqui para vocês entenderem melhor. Vamos supor que esse preço aqui fosse de
Vamos supor que o produto custasse R$1.000. Tá? A pessoa que fosse vender lá vai vender por R$1.000. Tá? Então, de custo, se o custo corresponde a 60% de 100%, que no caso é R$1.000, agora a gente vai focar no valor em moeda, reais. A gente vai, na verdade, focar ali, né, nos R$1.000, mas a gente vai também olhar a parte percentual. Então, se o custo corresponde a 60% de R$1.000, quanto que é 60% de R$1.000? É 600. Então, o preço aqui, vou fazer aqui embaixo, ó. Então, o custo, olha só, na primeira situação. Então, o custo, na verdade, seria R$600, tá? De custo. E de impostos? Os impostos não correspondem a 30%? 30% de R$1.000 é 300. E o lucro? 10%. O lucro não corresponde a 10% de R$1.000? 10% de R$1.000 é R$100. Dá pra ver, né? Tá. Então, se a gente somar, 600 mais 300, 900 mais 100, a gente vai ter aqui o preço de venda, né? O povo é abreviado de venda igual a R$1.000, que é o preço que eu falei aqui em cima, tá? Essa é a primeira situação. Aí na segunda situação, após o aumento de 10% do custo, mais a redução de 20% de impostos, mais a redução de 50% de lucro, a gente vai chegar nessa situação, Quanto que quanto que seria 66% de R$1.000? 66% seria 600, que é 60%, né? Mais 6%. 1% de 1.000 é igual a R$10. 10 vezes 6, 60. Então, aqui o novo custo seria 660. Tá? Impostos. 24% de R$1.000. Se 10% de 1.000 é 100, 20% é 200. Se 1% de 1.000 é R$10, 4% vai ser 40. Então aqui a gente vai ter 240. Aqui eu estou fazendo a composição para a gente chegar no novo valor de venda, tá? 5% de lucro, ou seja, a pessoa que estiver vendendo, né? Tô falando a pessoa que estiver vendendo vai lucrar 5%. Antes ela lucrava 10, agora vai ser 5. 10% de 1.000 é 100, então 5% é 50, que é metade de 100. Se a gente somar 660 mais 240, 60 mais 40 dá 100, sobe 1, 200, 300, mais 600, 900, 900 mais 50, a gente tem aqui um novo preço como R$950. Olha só como é que bateu certinho. Vamos aproveitar mais a aula. Se 100% está para R$1.000, 95%, que é o que a gente encontrou, está para X reais. Se a gente multiplicar cruzado, a gente vai ter 100x, que é igual 100 mais 95, 9.500. Mantendo o x, que a gente quer encontrar esse valor, e passando o 100 para o outro lado, está multiplicando, passa dividindo. 9.500 dividido por 100. Vou simplificar essa fração. Vou dividir o numerador por 100 e o denominador por 100. X é igual a 95. O que é esse 95? Desculpa, pessoal. Eu errei aqui, pera aí. 9... Pera aí. 100% está para 1.000 aqui, Eu errei aqui, Perdão, tem mais um zero aqui, Tá? Aqui, voltando. 100% está para 1.000, tá? E 95% está para X. Suponhamos que eu não soubesse que o novo preço seria 950. Eu estou tentando encontrar esse valor. A partir do momento que eu estipulei que 100% é 1.000, tá?
Então passei para cá, 95 mil. Aqui eu tenho mais um zero. Deixa eu apagar aqui, ó. Vou fazer aqui, ó. Então 100% está para R$1.000, né? Que é o preço da primeira situação, preço de venda. 95%, que é o novo valor da segunda situação, está para X. Multiplico cruzado, isolo X, 95 mil dividido por 100. Logo, vou dividir o numerador e o denominador por 100. Vou ter X é igual a 950. Esse 950 corresponde ao preço, ao novo preço, né? R$950. Por isso que aqui a gente tem 95%. Ou seja, em percentual, houve uma redução de 5%. Se esse produto tivesse o valor de venda como R$1.000, a diminuição ali em reais seria de R$50, porque R$50 corresponde a 5% de R$1.000, tá? Deixa eu ver se eu iria comentar mais alguma coisa aqui, se eu vou comentar. Não, no mais é isso. Eu tentei ser o mais didático possível, tá, pessoal? Porque eu sei que tem muita gente com dúvidas sobre esse assunto. Se ficou alguma dúvida, podem perguntar aí no Instagram, no Facebook, no próprio YouTube, né? Em todos o nome é Semente Exata. Compartilhe as nossas videoaulas, por favor. Dê o like aí pra gente. Se quiserem comentar alguma coisa, fiquem à vontade. E também marquem o sininho, né, das notificações. E obrigado. Que Deus abençoe a vida de todos nós. Um abraço.